Boa noite. Boa noite. Que os bons espíritos nos inspirem hoje e sempre e que Jesus possa também sempre estar nos abençoando. Bem, quando a gente pensa em família, no primeiro momento, vemos exclusivamente a composição social, né? O pai, a mãe, os irmãos que de repente podemos ter, os tios, os avós. E como o Daniel disse muito bem, às vezes a gente se pergunta, mas por que eu estou nessa família? Porque no primeiro momento também a gente pensa assim, poxa vida, eu sou de um jeito, mas tem parentes na minha família que são tão diferentes de mim. Com outros valores, com outros princípios. Por que a gente está junto nessa experiência? Por que precisamos conviver com essas pessoas? É lógico que se olharmos somente pelo lado material, o lado sanguíneo, podemos pensar que não necessitamos desse contato. Né? Mas aí, querendo entender um pouco mais os bastidores espirituais, principalmente porque a gente está num centro espírita, e num centro espírita a gente fala de espiritismo. Né? Então, pensando nisso, Allan Kardec, lá no século XIX, quando ele publica o Livro dos Espíritos, ele também vai querer entender a questão da convivência familiar. Porque se do ponto de vista material, de repente, a gente aparece numa família, né? Encarnamos ali, será que isso no plano espiritual existe algum planejamento? E ele vai então perguntar para os espíritos. Vai perguntar para os invisíveis qual é a missão dos pais. Por que quando a gente nasce, a gente esquece das nossas vidas passadas? Qual a importância disso? E aí os espíritos vão responder para ele o seguinte, que nós, lá no plano espiritual, antes de encarnar, nós fazemos um planejamento reencarnatório. André Luiz depois vai elucidar isso no livro Nosso Lar e em toda a sua literatura. Mas Kardec, os espíritos respondem que é feito um planejamento. Por quê? Porque a gente reencarna para poder evoluir. Somos criados numa condição chamada simples e ignorantes por Deus, sem conhecimento nenhum, sem experiência nenhuma, e vamos encarnando na carne, nas múltiplas encarnações, para se aperfeiçoar. Só que a cada vez que a gente vem para cá, fazemos esse planejamento. Então, existe, o André Luiz vai falar sobre isso no Nosso Lar, que existe em cada colônia espiritual um departamento de reencarnação. E nesse departamento de reencarnação é feito esse planejamento. E como que ele é feito? O espírito, ele quer reencarnar. Tá bom. Então ele vai verificar a sua condição evolutiva atual, junto com a espiritualidade. Vai fazer um levantamento. Tá? O que eu preciso fazer na próxima encarnação para melhorar? Né? Por quê? Ele vai fazer um levantamento dos seus débitos de vidas passadas. Isso todos nós que estamos aqui fizemos. Esse levantamento. E além desse levantamento, nós vamos planejar como é que a gente vai trabalhar esses débitos para poder evoluir. Então, pensando nisso, é feito um planejamento também em qual família, em qual núcleo familiar nós vamos retornar. Porque isso não pode ser feito de qualquer jeito.
Veja, nós estamos voltando para evoluir. Então precisa, a evolução ela tem que ser, ela é planejada. Nós não viemos aqui a passeio. Então isso já responde também a questão. Será que nós pedimos para nascer? Sim. Nós pedimos e planejamos junto com a espiritualidade. Então quando a gente está ali fazendo, nos é apresentado também, é feito o planejamento de quem vai participar conosco nesse retorno. Os nossos pais, eles são chamados da espiritualidade. Eles já estão encarnados na maioria das vezes. Mas enquanto estão dormindo, eles saem do corpo, do espírito, e vão lá para a colônia. E então nós somos apresentados. E é feita uma proposta para esses pais. Olha, nós temos o espírito fulano de tal que está precisando retornar para a Terra, para o plano físico. Só que assim, pelo histórico de vidas passadas dessa pessoa, nós vimos que vocês dois possuem princípios e valores que de repente sejam interessantes para esse espírito, de acordo com a evolução dele, voltar como filho de vocês, né? Encarnar como filho de vocês. O que vocês acham? É perguntado para os pais. Detalhe: nenhuma gravidez é realizada, do ponto de vista espiritual, sem o assento dos pais. Então aquela história de gravidez não planejada, isso não acontece do lado do espiritual. Acontece aqui no plano físico. Porque a gente não lembra, né, de ter ido até o plano espiritual e ter feito esse acordo. Mas é feito esse acordo lá. Além disso, é feito também um estudo, tá? Então vai se encarnar com esse pai, com essa mãe. E os irmãos? E os tios? Avô e vó? É tudo planejado, é tudo conversado. Porque a família que este espírito vai encarnar é a melhor que a espiritualidade encontrou, que Deus, Jesus encontraram, para que ele pudesse retornar para o plano físico e pudesse evoluir. Nossa, Leone, mas você está falando isso, mas a minha família é tão difícil, né? As relações são tão difíceis. Pois é. Os parentes, né? Eu entendo que parente não é família, não é isso? Pois é, mas até mesmo os parentes, este núcleo, ele faz parte. E nos incomoda tanto porque é justamente a ferramenta de evolução que a gente precisa. Se não incomoda, porque o que acontece? A gente só evolui quando a gente sai do lugar, da zona de conforto. Olha só como Jesus é sábio, como Deus é sábio, quando trata com a espiritualidade a nossa encarnação. Nos faz encarnar no núcleo que nós precisamos para evoluir, e não naquele que seria mais fácil. E por que isso acontece? Porque nas outras encarnações, nós já tentamos muitas vezes ter essas relações, só que nós falhamos, por N motivos. Ou porque não tínhamos a evolução espiritual necessária, ou porque entendemos errado o papel da família, ou porque foram pessoas que de repente nós fizemos mal, ou elas fizeram mal para nós. E que hoje que eu falo é no momento desse planejamento reencarnatório, hoje foi dada então a oportunidade desse reajuste.
E aí é lógico que a espiritualidade vai buscar fazer a coisa da melhor maneira possível. É por isso que também nós vamos ver em núcleos familiares parentes que são mais afins do que outros. Então, por exemplo, eu me dou melhor mais com um primo fulano de tal do que com o outro. A mentalidade é mais ou menos parecida. Eu me dou melhor com o meu pai do que com a minha mãe, ou melhor com a minha mãe do que com o meu pai. Porque a espiritualidade também não vai fazer com que a gente reencarne num núcleo que estamos sozinhos, para que a gente esteja sozinho. Entende? Então é feito, esse planejamento, ele é pensado também na nossa rede de apoio, que a gente tanto fala aqui no plano físico. Essa rede de apoio também é construída no plano espiritual. Porque se nós estivermos sozinhos, provavelmente vamos falhar. Por exemplo, imagine o seguinte, que de repente a gente encarne numa família que os pais são complicados, né? Que é o contrário, o pai e a mãe são complicados, mas tem aquele irmão que a gente se dá bem. E a gente se fortalece nisso. Isso daí faz parte do planejamento encarnatório? Sim. Porque se não tivesse o encontro destes dois espíritos, a nossa experiência seria muito pior. Então vejam que a espiritualidade ela também pensa nisso. E Deus também pensa nisso. Agora, e a missão dos pais? Kardec também perguntou para os espíritos. Porque se nós esquecemos, né, das vidas passadas, no momento de desencarne, não lembramos na maioria da parte da nossa encarnação, este processo, os pais eles vêm com a missão de que? Ensinar princípios e valores, de dar a educação para os filhos. Porque veja, o espírito, nós quando vamos encarnar, nós queremos recomeçar a nossa caminhada. Fizemos aquele balanço que eu falei do planejamento encarnatório, vimos que não deu muito certo. E aí então, resolvemos voltar. Só que se a gente lembrasse, né, das vidas passadas, não ia dar certo por conta dos traumas. Esquecemos. Só que enquanto isso, precisa também ter alguém que vai ensinar novamente os princípios e os valores. E aí quem que vai ter essa responsabilidade? O pai e a mãe. Porque eles já vão estar na fase adulta, correto? Já vão estar despertos, porque eles também receberam princípios e valores na infância. Ou assim deveria acontecer. Então, quando reencarnamos, esse espírito reencarna, é o dever do pai e da mãe dar esse direcionamento, ser o porto seguro deste espírito reencarnante. Ser a referência. E principalmente, voltando a falar a respeito de porto seguro, quando o mundo lá fora bater, quando o mundo lá fora for ruim, é ser o refúgio, o abrigo, para que este espírito, este filho, esta filha, possa se refazer, se harmonizar e poder retornar e encarar as dificuldades da vida. E a espiritualidade pensa em tudo isso. Só que o que acontece? Voltamos para a carne. E nos esquecemos disso.
Esquecemos de tudo que foi combinado, né? Porque pai e mãe estavam dormindo, quando acorda esquece. Nós, os filhos, quando reencarnam, também esquecem. Grau do esquecimento. Só que aí nós temos as instituições religiosas, as religiões que são responsáveis pelo processo, têm a função, a importância da religação espiritual, com esses valores que eram para ser seguidos pelo planejamento reencarnatório. Só que o que acontece na maioria das vezes, nós distanciamos também do processo, dessa religação espiritual. Achamos que a parte espiritual não importa. E por negligenciarmos esse lado espiritual, a gente acaba deixando de ser lembrados. Esse lado eu não falo do ponto de vista institucional, eu falo do ponto de vista dos ensinamentos, daquilo que a gente precisa lembrar para que a nossa família funcione. Porque as dificuldades nós vamos ter no caminho, sim. Lembrando que cada um de nós somos espíritos individuais, somos indivíduos. Temos a nossa bagagem, viemos de outros países, até mesmo de outros planetas, por que não falar? Trazemos mentalidades diferentes uns dos outros, pensamos cada um de um jeito. Só que, por conta disso, o que acontece quando há os conflitos familiares? Cada um pensa de um jeito e fica todo mundo certo. Então a gente precisa relembrar esse lado espiritual para pensar, opa, cada um está no seu momento de evolução, cada um tem a sua bagagem. Ninguém é tão ruim que não possa fazer algo bom, que não possa contribuir. Mas a gente precisa lembrar disso para ter o quê? Tolerância. Porque quando não temos a tolerância, aí nós vamos lá para o outro lado. E qual que é o outro lado? A intolerância. E é onde os laços familiares que deveriam ser construídos, que a gente combinou lá com o plano espiritual, esses laços familiares, eles são desfeitos. Podem reparar. Por exemplo, quando um patriarca ou uma matriarca da família desencarna, o que geralmente acontece com os filhos? Na maioria das vezes, cada um vai para um canto. Aí morre um tio, uma tia, e todo mundo se encontra no velório. E aí fica aquela mesma história de sempre. A gente precisa se unir. Mas fica só no discurso. Então, veja, qual que é a reflexão dessa palestra? Quanto que nós estamos nos esforçando, e é a reflexão, tá, gente? Que a gente tem que se perguntar todos os dias, o quanto que nós estamos nos esforçando para tirar o melhor da nossa reencarnação em relação aos nossos laços familiares. Porque se nós combinamos com a espiritualidade voltarmos juntos, o que a gente está fazendo para isso? Mesmo que o outro seja uma pessoa difícil. Porque, não, mas é porque o outro é assim, é assado. Tá bom. Mas e nós? Será que estamos dispostos a
a ceder um pouco? A ceder um pouquinho, por exemplo, eu sei que se eu for na casa do meu parente, eu vou ter que seguir a regra dele. Mas será que, de repente, a gente não pode ceder um pouquinho só? Só para ajustar? Quando estivermos na nossa casa, são as nossas regras. Né? Mas será que a gente pode ceder um pouquinho? De repente é para a gente pensar. Porque o que vai acontecer? A gente está falando assim, por que reencarnamos juntos, certo? Legal. Mas e quando a gente desencarnar, o que vai acontecer? A doutrina espírita também nos explica que quando a gente volta para o plano espiritual, a gente faz um balanço, como eu falei lá no começo, a gente faz um balanço da última encarnação. Nós vamos fazer o balanço desta encarnação. Então a gente vai pegar o planejamento que nós fizemos para essa, vamos ver o que a gente errou e acertou para fazer o planejamento da próxima encarnação, correto? Tá bom. Enquanto a gente ainda está encarnado, olha só a proposta da doutrina espírita. Enquanto estamos aqui agora, encarnados, com essa oportunidade que Deus nos deu nesse planeta escola, o que nós estamos fazendo das nossas relações familiares? Desse aproveitamento. Será que estamos aproveitando da melhor maneira possível? Ou não? Será que de repente, mesmo independente se de repente o parente ele seja tóxico ou não, mas será que a gente consegue extrair alguma coisa boa disso? Principalmente lembrando de Jesus, veja, Jesus, ele não queria que todo mundo fosse ele não esperava que todo mundo aceitasse o seu evangelho de uma hora para outra. Tanto que quando ele manda os discípulos espalharem a palavra, ele dizia o seguinte, que eles iriam encontrar pessoas que não queriam ouvir. Não falou? Beleza. E ele falou assim, que dependendo da pessoa que eles fossem abordar, essa pessoa, além de não querer ouvir os discípulos, ainda ia querer prejudicá-los. Ele ainda falava assim, são lobos em peles de cordeiro. E qual foi a recomendação de Jesus? Não vai lá não, porque senão a pessoa vai querer te prejudicar. Esquece, vai pregar para o outro lado. Não, Jesus não falou isso. Seja simples como uma pomba e prudente como serpente. A simplicidade da pomba, não precisa sair atacando ninguém. Por mais que a pessoa te dê motivo, é isso que Jesus estava falando. E a prudência da serpente não é criar situações para prejudicar o outro, mas responder somente o necessário. Ou seja, ele não falou para não conviver. A proposta de Jesus é: conheça com quem você está lidando e adapte a convivência da melhor maneira possível. É isso. E é da mesma forma que nós precisamos fazer com quem? Com os nossos familiares, com os nossos parentes. Porque da mesma forma que nós temos familiares e parentes difíceis, às vezes nós somos os familiares e os parentes difíceis. Então a gente precisa o quê? Adaptar a convivência. Não dá para a gente tratar todo mundo da mesma forma. Eu não posso falar com o meu primo da mesma forma que eu falo com o meu tio. Não posso falar com o meu avô da mesma forma que eu falo com a minha avó. Cada um é de um jeito, cada um tem um temperamento. Né? Não posso falar de espiritismo com qualquer um também. Mas eu posso exercitar o espiritismo com todo mundo. Através da tolerância, através do perdão,
através do entendimento que somos espíritos em reajuste. Então, dessa forma dá para levar a doutrina. E sem falar de espiritismo, mas vivenciando, exemplificando, assim como Jesus ensinou. Então, só para a gente concluir, fica essa reflexão de que nós encarnamos juntos para evoluir. E a gente não precisa fugir, a gente precisa o quê? Ajustar a nossa rota, o nosso caminho com as pessoas. Para que essa convivência seja harmônica. Porque senão, quando a gente voltar para o plano espiritual, talvez a gente vai ter que voltar a ter convivência com essas pessoas. Só que em situações mais dolorosas.